Olha, vamos para a Câmara agora. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse hoje que o Senado acompanhava a articulação para a aprovação da PEC da blindagem, mas negou que tenha havido alguma traição da casa para enterrar essa proposta. Disse isso publicamente. Será que disse também nos bastidores? Bom, primeiro vamos ver o que ele disse em público. Veja aí. O Senado estava, sim, atento às movimentações da Câmara sobre esse tema, mas que depois do posicionamento de ontem, o Senado se posicionou, bola para frente, não tem sentimento de traição nenhum, até porque nós temos a condição de saber que não obrigatoriamente uma casa tem que concordar 100% com aquilo que a outra aprova. Já tivemos vários episódios em que o Senado discordou da Câmara e a Câmara discordou do Senado, e isso é natural da democracia e do funcionamento do Congresso Nacional Brasileiro. Já a respeito do projeto de redução de penas aos condenados por golpismo, Motta disse que precisa de mais tempo para decidir se vai pautar o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Questionado sobre haver um acordo com o Senado, pressionado por Davi Alcolumbre para aprovar a PEC da blindagem, Motta respondeu aí o que você viu, né? Sim, atento às movimentações da Câmara sobre esse tema, mas depois do posicionamento de ontem, bola para frente. Bola para frente, Dani, ou mais ou menos? Olha, o que estava trincado lascou de vez, no sentido de quebrar mesmo, né? Para a gente ter uma ideia, essa disputa narrativa ela está acontecendo desde o dia 1, quando a Câmara aprova a PEC da blindagem, aquela que, não custa lembrar, né, impedia o Supremo de investigar, de abrir ações penais contra parlamentares sem que o próprio parlamento desse aval, e que, bom, no passado, enquanto existia essa proteção, só um de 200 denunciados teve aval do próprio Congresso para poder ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, voltaríamos aí a uma época de impunidade. Desde o dia 1, as pessoas estão dizendo, escuta, o Davi Alcolumbre não gostou, não estava ciente e não vai compactuar com o andamento célere da PEC da blindagem aqui. Isso dizem os senadores. O que dizem os deputados? O que o Hugo Motta está dizendo aí publicamente, que ele sim avalizou, o presidente do Senado avalizou a estratégia, sabia que vinha aí uma dobradinha indigesta, sem fazer uma referência ao prato, mas também serve, porque dobradinha é comida para os fortes, eu gosto, tá? Fique registrado aí. Mas que vinha essa dobradinha indigesta, mas que tudo bem, que o Senado ia tratar do assunto. Agora que teve toda a reação popular, toda a reação política, derrubada da PEC de morte matada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, as coisas, um grupo de deputados e até também senadores estava tentando fazer essa relação voltar a ser como ela era antes, entre Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Eram amicíssimos? Não, mas se davam bem. Agora a coisa trincou. Trincou a ponto, e aí por que eu falei que lascou de vez, né? No sentido de quebrar, de romper. Porque havia a previsão de um encontro ontem à noite entre Davi, Hugo Motta e também o relator do projeto que vai tratar aí da dosimetria ou da redução das penas dos responsáveis pela tentativa de golpe no Brasil em 2023. E Davi Alcolumbre mandou avisar que não ia. Não compareceu, não foi. No blog hoje, na coluna hoje, Diego, eu conto um pouco como virou dentro do Senado a ideia de que os senadores promoveram uma super quarta, né? Ou seja, fazendo a aprovação do imposto de renda, da anistia do imposto de renda, essa sim, anistia para quem ganha até R$5.000, e derrubando a PEC da blindagem, isolando e expondo a Câmara como um poder que só olha para si, só olha para dentro e está um pouco surdo para os anseios da sociedade. Me parece que, neste momento, opta o presidente do Senado em manter distância regulamentar do que ele, aparentemente, seus principais aliados, estão considerando pautas tóxicas. Ô, Carla, e tem muita gente falando sobre o Arthur Lira, né? Saudade do meu ex, porque antes as coisas eram mais acertadas, definidas, né? Com o Hugo Motta parece que houve um acordo que não foi cumprido, segundo ele, né, Carla?
Se a gente lembrar, a gente registrou alguns episódios de divergência entre Pacheco e Lira, né? Essas divergências, elas acontecem e tem, claro, cada um olhando para o seu quadrado e querem aparecer. O que acontece é que o Hugo Mota, ele tá desde a época do motim ali na Câmara e ele tem tido uma série de desgastes. E o Alcolumbre acaba, em alguns momentos, quase jogando parado e tendo um discurso muito melhor para a sociedade, muito mais palatável. Então, a gente tem essa discrepância, e como a Dani coloca muito bem, acaba rachando mesmo essa relação. E aí o Hugo Mota diz, não teve acordo, teve acordo, não teve acordo. Fica nesse diz que não disse, mas assim, nas questões concretas, o Senado está tomando decisões que vão né, que são diferentes do que a Câmara estava caminhando. E aí, Diego, eu acho que tem um fator muito determinante nessa atual crise entre aí as duas casas, que foi a participação popular mesmo de mostrar a indignação com esses projetos, tanto da PEC da blindagem como com a anistia, que são majoritariamente rejeitadas pela sociedade. E isso chegou ali, né? A gente teve as manifestações, elas tiveram um impacto na classe política, tanto é que a gente viu o Senado enterrar, já iria enterrar de qualquer forma, mas enterrou de forma muito firme, né, a PEC da blindagem. E agora, as discussões da anistia também, elas estão envoltas nesse diz que não disse, né? Porque lá atrás, se a gente for lembrar, numa reunião de líderes, o Mota disse sim aos líderes que a isenção do IR só iria depois de anistia e PEC da blindagem. Foi uma questão dita pelo presidente da Câmara para os líderes na reunião de líderes. O que aconteceu? Eles colocaram a PEC da blindagem para votar. A anistia ficou ali um pouco travada e aí vieram as manifestações. Aí agora, com o que a Dani também contou muito bem dessa rixa em relação a Renan e Arthur Lira, a Câmara sentiu, e o Hugo Mota faz o quê? Ele recua no que ele tinha decidido e diz, não, olha só, o imposto de renda está marcado para o dia 1º, vai ser votado, não tem nada a ver com a anistia. Então, assim, a gente tem, nesse momento, um presidente da Câmara, de fato, fragilizado, que precisa, né, buscar aí uma melhor interlocução com o colega do Senado, porque não adianta, o Senado é a casa revisora, se a Câmara quiser fazer o que quiser e não tiver um mínimo de entrosamento com o Senado, a gestão desse Congresso, né, desse ano, vai ter muito pouco para mostrar o que foi feito, viu, Diego? Pois é, Couto, com você. O Hugo Mota negou a traição do Senado, mas os deputados estão revoltados com ele. Está apanhando de todo lado, cada vez mais enfraquecido. Escolheram mal o presidente da Câmara, que tem mandato ainda até 2026. Uma pergunta que todo mundo está se fazendo é quem pode salvar o Hugo? A Câmara exagerou, né, nas últimas semanas e foi longe demais, só votando e batalhando coisas de interesse próprio. A população perdeu a paciência e os deputados se desmoralizaram a troco de nada. A troco de nada mesmo, né, o Dani? Mas a fatura ficou para o Hugo Mota, né? Porque parece que o nome mais lembrado dessa PEC, apesar de ter sido votada, né, pela Câmara, mas o nome do Hugo Mota que ficou carimbado, assim, como o responsável por essa aprovação. Não sei se você concorda. Super, eu cheguei a escrever no dia da aprovação da PEC da blindagem que o Hugo Mota ia pagar sozinho pelo delírio coletivo, né, que assolou 353 deputados federais ao aprovar, ao passar essa matéria, que claramente teria uma reação ali. Achavam que estavam dando um chega para lá no Supremo, mas foi um tapa na cara da sociedade que resolveu revidar. O que acontece agora é que o Hugo Mota é um político muito jovem, ele tem que refazer pontes com o governo, porque o projeto eleitoral dele na Paraíba, seu estado, envolve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive a uma eventual candidatura do pai dele a um cargo no Senado, a um mandato no Senado Federal. Então, há um limite que ele, às portas do ano eleitoral 2026, pode esticar essa corda com o governo para agradar o centrão e a direita.
O jogo embolou muito, ficou a fatura toda no colo dele. É importante a gente lembrar, Diego, que em João Pessoa, capital do estado dele, os gritos foram de fora Hugo Mota. Então, teve um desgaste lá, que tem tempo para diluir, claro, ainda mais se conseguir aí fazer essa aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ser uma aliança profícua, né? Na região Nordeste, Lula tem muita força, historicamente tem muita força, mas o desgaste é imenso. Eu trago aqui uma lembrança, Couto, Carla e Sarza, para devolver, né? De uma conversa com um aliado do Hugo Mota. Ele disse, olha, quando fecharam a pauta, então, é o PL querendo a anistia, o Centrão querendo a PEC da blindagem e o governo pedindo, por favor, votem, que está parado há 7 meses, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o Mota falou, olha, essas duas pautas aqui, anistia e PEC da blindagem, vão fazer muito barulho. Eu vou pagar o preço, mas vocês estão comigo? E os líderes fecharam, sim. Ou seja, ele queria ter governabilidade, um pouco de paz interna para poder fazer essa agenda, sair da frente e seguir aprovando os projetos. Só que foi muito maior do que ponderavam naquele momento os parlamentares, os deputados, a reação. Foi, de fato, uma escolha muito arriscada. Eu trago hoje aqui na coluna a fala de um assessor parlamentar muito experimentado do Senado. A gente até falou sobre isso um pouco ontem, eu falei que era um spoiler e hoje escrevi mais detidamente sobre o assunto. Olha a avaliação. Abro aspas. Quem elaborou essa estratégia para o Hugo Mota foi um verdadeiro arquiteto do caos. Casar a PEC da blindagem com o PL da anistia e ainda subordinar a aprovação dessas duas pautas, a única que interessa ao povo, a isenção do imposto de renda, foi um suicídio político. De novo, né? Acabou que entregou de bandeja para o Senado a posição, como Sakamoto escreveu ontem, achei muito feliz, de adulto na sala, de defensor da democracia, de defensor de uma escutativa sociedade e de a casa que conseguiu ali travar a concessão de privilégios que só os políticos, só os congressistas teriam no Brasil. No fim, acabou, de fato, ficando com um peso muito grande nas costas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, está tendo aí toda a sua capacidade de resistir, né? Não tem aquela frase que acho que é atribuída ao Rocky Balboa, né? Não é exatamente o quanto você bate, mas o quanto você consegue apanhar. É exatamente isso que está sendo testado agora no Hugo Mota. Apanhando bastante, né? Tem apanhado bastante.